Olá, hoje nós temos mais um episódio do Bicalho Podcast. Estou aqui com o Marcos da Silva, cliente, amigo, alguém que transformou a sua paixão em futebol em uma carreira internacional sólida, tanto no Brasil, aqui nos Estados Unidos e na Europa. Eu vou ler aqui para eu não esquecer de nenhuma passagem. O Marcos participou de alguns grandes projetos, como Orlando City, Real Madrid, Campus Experience, Ronaldo Academy. Enfim, só times e marcas fortíssimas. Marcos, seja bem-vindo. Nós vamos falar um pouco aqui da sua história hoje. É um prazer estar aqui, Bicalho. Como você disse, um amigo também, que a gente nos conheceu aqui nos Estados Unidos. Então, é uma grande honra estar aqui para ajudar pessoas que queiram trilhar esse caminho para uma nova vida aqui na América. Eu não vou poder me empolgar hoje, porque eu adoro falar de futebol. Mas falando da sua história no início, você começou nas categorias de base, né? Ainda como criança. Como foi esse início da sua relação com o futebol? Muito tempo, hein? Muito tempo. Então, tá jovem, cara? Nem tanto tempo assim. Então, no início nós começamos, como todo mundo, em escolas de futebol, né? Sub-7, sub-9, sub-11. Eu lembro, meu tio me levava, né? Então, eu comecei em Goiânia, tinha uma parceria no Estádio Olímpico, no centro de Goiânia, que era uma parceria do Goiânia Esporte Clube com a federação, porque lá no Estádio Olímpico tinha as federações de esportes, né? E eu fiquei muito tempo nesse projeto. Alcancei grandes êxitos lá, e tudo começou lá. Foi anos de experiência agradáveis lá. Que bacana. Na década de 90, você teve experiências marcantes, Atlético Goianiense, Vila Nova, sim, Goiás, vamos dizer, os três grandes lá de Goiás. Como foi esse período e as suas passagens naquela época? Então, esse projeto eu fiquei até os 15 anos, mais ou menos, no Estádio Olímpico, né? E eu tive várias oportunidades de jogar em outros clubes. Eu fiz um teste, eu lembro, no Atlético Goianiense, que eu passei. Tinha até dois amigos meus do mesmo bairro que eu morava que passaram, que é o Junão, que virou até profissional. Só que quando eu cheguei no Atlético, eu precisava de alguma estrutura que eu não tinha ainda. Que, por exemplo, eu tinha que viajar muito e meu pai era caminhoneiro, meu pai sempre nos deu muito em casa, mas ele tinha que assinar alguns papéis e sempre ele não estava para assinar. E acabou que eu sempre voltava pro projeto da Fundação do Goiânia, né? No Goiás também, a gente fez alguns testes, ficou algum tempo treinando, mas na minha época era muito difícil, Bicalho. Acho que hoje em dia eu jogava. Porque tinha muito menino bom, muito. Eu lembro que só no meu bairro, assim, tinham vários meninos muito bons. Então, eu sempre ficava assim, dava pra ir, mas alguma coisa sempre parece que trilhava eu pra outro lado. E futebol tem um detalhe, né? A coisa tem que acontecer na hora certa, tem o imponderável também. Eu tava vendo uma entrevista do Kaká, e ele falando que ele tinha um déficit de desenvolvimento de 2 anos. Ele estava sempre com desenvolvimento físico 2 anos atrasado. Isso disso. Faz uma diferença brutal para um atleta. E ele conta que, quando foi ter a Copa Rio-São Paulo, quando ele destacou, os júniores do São Paulo
por participar de uma excursão. E ele não foi levado. Por isso ele foi pro banco e teve uma chance e apareceu. Eu então, lembro assim, disso. muitas vezes até grandes atletas como Kaká, que Sim, foi o melhor sim. do mundo, você vê que o imponderável foi importante na carreira dele, né? Hoje eu vejo que o futebol, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, no grupo certo. Então são vários caminhos que te levam a um ponto. E na minha época não tinha a quantidade de escolas, de academias que existe hoje. Então a gente não tinha muita opção. Sim. Né? Você pensar, Goiânia era uma cidade, na época, 1 milhão de habitantes, ou menos, pouco menos, para 3 clubes, com 20 vagas em cada clube. Então a quantidade que fica de fora é muito grande. Hoje em dia eu tenho contato com muitos amigos em Goiânia, eu vejo um campeonato sub-11, N clubes. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e essa não estava no script não, é na canela que eu dou em todo mundo aqui. Atlético Goianiense, Vila e Goiás, qual que é o time do coração? Eu tenho uma paixão muito grande pelo Atlético Goianiense. Legal. Né, pelo doutor Dragão. Marcos Egídio, né, que é eu acho que a primeira porta, a grande porta que foi aberta foi pelo Atlético Goianiense. Eu tenho um carinho especial pelo Atlético, sim. Que legal. Atlético Goianiense, que legal. eu tenho... Mas gosto do Goiás, tenho muitos amigos no Goiás. Tenho no Vila, muitos amigos no Vila. Quando você tem aquele primeiro contato com uma primeira namorada... Sim, é verdade. Então, eu tava no Atlético no momento que o Atlético tava ressurgindo, né? Que a gente vai falar futuramente. Mas o Atlético, eu tenho um carinho por ele muito grande. Que legal. E o futebol tem muito isso, né? O momento que você se relaciona. Você tava falando, assim, eu sou torcedor do Cruzeiro, que é meu time de infância, mas eu tenho um carinho pelo Goiás, porque o Goiás, eu era menino e eu vi os jogos do Túlio, que depois Túlio Maravilha, que no Botafogo jogou, ele tava surgindo no Goiás. E depois, no final de carreira, ele falou que era torcedor do Vila, hein, cara? Que confusão. E eram jogos difíceis com o Goiás, e o Túlio foi um dos artilheiros do campeonato. E eu lembro, teve um jogo, foi um Cruzeiro e Goiás no Mineirão, que eu lembro desse jogo, o Túlio jogou, ele era mais cabeludo, assim, e foi um jogo marcante, assim, na minha infância. Então acabou que eu fiquei com um carinho com o Goiás, hein? Mas o Goiás, ele tem... eu tive a oportunidade de trabalhar no Goiás, mas o Atlético, por essa grande porta que foi aberta, e eu conheci o Adson, o Marcos Egídio, e eu vi o quanto eles são pessoas que queriam e querem fazer a coisa certa, sabe? E cresceu muito o Atlético, né? É impressionante como nos últimos anos a gente tem mais de um clube organizado, né? E que vem crescendo muito. Enfim, como dentro dos campos, como atleta, acabou que as coisas não foram como você esperava. E você resolveu estudar, investir no futebol, mas em uma outra via. Como foi essa chave, essa mudança? Então, eu sempre gostei de atividade esportiva de um todo, né? Por exemplo, na minha época de escola, de segundo grau, em Goiânia tinha uma regra que quem era federado não podia jogar o esporte que era federado, o futebol, tinha que jogar um outro esporte. E eu jogava basquete, jogava vôlei, e eu sempre gostava muito de atividade esportiva e tive contato com os professores de educação física à época, e isso foi abrindo a minha cabeça, falou assim, fica aqui, eu vou tomar conta de um time e você toma conta do outro time. E isso foi me trazendo boas vivências enquanto na escola. E aí eu fui para educação física. Eu acho que eu já estava meio destinado a isso mesmo. E você chegou a jogar em times universitários quando Na faculdade, foi na faculdade. E em qual momento que você percebeu que a sua missão era formar atletas e não necessariamente ser um atleta? Engraçado, foi dentro de um processo acadêmico. A formação do atleta, eu tive vários professores, ótimos professores, e eles mostravam, já naquela época, a necessidade de você entender a criança ou adolescente de uma forma geral, como cognitiva e motora, para você tirar essas situações que eles possam se desenvolver melhor no aspecto cognitivo, no aspecto motor.
Então, esses estudos acadêmicos foram abrindo minha mente e me levando para caminhos que eu me aprofundasse mais nesses processos, né? Então, eu acabei fazendo alguns cursos de psicologia infantil, psicomotricidade. Sensacional. Então, e quando eu fui ver a literatura com a prática que eu estava fazendo, eu comecei a achar caminhos interessantes. Caminhos que eram difíceis de serem alcançados, mas certos, né? O tempo de maturação da criança. Às vezes um coach ele fala com a criança fazer uma ação, mas a criança não entende o que ele está pedindo. Não é porque ela não sabe, é porque o coach não entrou naquele mundo da criança e percebeu as limitações motoras e cognitivas dela. Ela vai chegar num dia, mas tem que criar um caminho pedagógico para que ela chegue nesse caminho. Então, dentro das literaturas, e quando eu fui para a Europa, isso foi um upgrade muito grande, eu achei um caminho de treinamento bem interessante, né? Às vezes, aqui em Orlando, os pais falam, Marcos, nossa, o treinamento é diferente. Eu falei, é diferente, não é o outro que está errado, não é eu que estou certo. É apenas um método de trabalho, né? Um método aonde, se o pai tiver paciência, o filho dele vai chegar aonde ele quer, mas dentro da limitação da criança, né? Então, eu tenho um caso muito interessante, que eu peguei um grupo de crianças com 9 anos de idade, aqui nos Estados Unidos. E esse grupo veio comigo, ano a ano, se desenvolvendo. Teve até um caso, um dia o pai falou assim, não, ele tá aqui para brincar. Eu falei, eu não tô para brincar. Eu tô aqui para desenvolver. Ele falou, não, tá, vai ficando. Hoje, eu tenho, desse grupo que foi formado, eu tenho 4 crianças na MLS. Uau! 4. Então, assim, foi um projeto que eu apliquei ele 100% do conhecimento que eu tinha adquirido nesses anos. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz um full job, do início ao fim. Pegar uma criança com 9, entregar ela com 13, 14, pronto. E eu vou te falar, uma criança nessa idade, ela ter a possibilidade de aprender com um profissional do seu quilate é uma diferença muito grande. E eu falo isso com exemplo em casa. Eu sempre adorei futebol, mas eu, honestamente, não sou bom para jogar futebol. Eu jogava pelada, brincando. E aí o Guilherme, meu filho, também gostava de jogar, jogava até melhor do que eu, mas não o suficiente para ser atleta. A Giovana, minha filha, começou a querer jogar futebol. E pouco antes da gente vir para os Estados Unidos, ela pediu para fazer uma aula. Eu levei ela numa escolinha que tinha do Cruzeiro, porque o Eduardo, que era o professor, um cara qualificado como você, falei, poxa, vai ensinar. Só que a Giovana, eu reparei no primeiro dia, Marco, ela não sabia chutar a bola. Sobrou uma bola para ela, assim, na frente do gol, não tinha goleiro, nada. Ela não sabia chutar a bola, ela tentou dar um carrinho na bola. Ela não sabia fazer o movimento de alavanca com a perna. Eu falei, nossa, que luta. E aí, ele foi ensinando os movimentos, treinando. E ela muito disciplinada, ela treinava em casa sozinha. Hoje, ela é a camisa 10 do time dela da escola. Eu falo que na família, ela é quem joga futebol, quem joga melhor, futebol, na melhor verdade, que é eu, ela. melhor do que o irmão, melhor do que os avós, os tios. E uma coisa interessante, ela destra, chuta extremamente bem com a perna esquerda. Inclusive o chute mais potente dela é com a perna esquerda, sendo destra. Então, por que isso? Porque ela teve alguém preparado para ensinar ela como faz. E no Brasil, como a gente já nasce com uma certa aptidão para o futebol, então a gente acha que aquilo é um talento natural. É óbvio que um jogador igual o Neymar, ele tem um talento natural. Mas você pode lapidar e aprimorar em qualquer atividade. Daí a importância de ter alguém que vai aprender o seu momento, vai respeitar a sua capacidade ali motora naquele momento, vai treinar. E uma diferença também que eu percebi com os meus filhos, fazendo escolinha, porque na minha época, eu lembro que eu jogava no time da escola, quando o time perdia, era caça às bruxas, né? Quem errou, não sei o quê. E eu lembro no campeonato, eu era o goleiro do campeonato, a gente foi eliminado, eu não tomei nenhum gol no campeonato. E a gente perdeu na disputa de pênalti. E nessa disputa de pênalti eu defendi um pênalti, o outro goleiro defendeu 2. E como os caras erraram, o culpado fui eu que defendi só um, né? Eu tava na época, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. E uma coisa que me chamava atenção
quando o Guilherme fazia escolinha, é que os professores eram tão preparados que eles ganhavam e perdiam juntos, cara. Nunca havia aquela lavada de roupa suja de um menino acusando o outro. Nós somos um time, vamos ganhar como time, vamos perder como time. Quando tinha qualquer movimento disso, já corrigia. E aí parece bobagem, né? Que é uma coisa de criança, mas ali você já vai criando um espírito coletivo, que é fundamental no futebol, né? No futebol ninguém ganha sozinho. Não. Nem o Cristiano Ronaldo consegue ganhar sozinho, a verdade é essa. O que eu falo hoje em dia no treinamento do teamwork, né? É a necessidade de todos trabalharem um para os outros, né? Então, a formação de equipes aqui, pelo menos na minha experiência aqui nos Estados Unidos, as minhas equipes nunca tiveram um Neymar, vamos dizer, né? Elas sempre são admiradas, tanto para os pais, até pelos outros pais das outras equipes, do como nós jogamos como equipe. A gente não tem um menino extra classe, mas a gente consegue jogar como uma equipe. Mas isso é treino, isso é processos pedagógicos, processos de desenvolvimento individual e coletivo, né? Então, aqui, o interessante nos Estados Unidos, eu tenho tempo para fazer isso. Eu acho que a grande diferença do Brasil. No Brasil é tudo muito imediato. Você tem que pegar aquele grupo e você tem que fazer aquele grupo ganhar. E avalia o resultado, né? E avalia o resultado. Você não avalia um processo. Então, eu já vi vários podcasts de excelentes. Eu vi um do diretor do Palmeiras. Que cara fenomenal. Esqueci o nome dele, me desculpe. Da forma que o Palmeiras está lidando com a base é muito interessante. Então, aqui nos Estados Unidos, eu tenho tempo para trabalhar. Né? Meu diretor chega e fala assim, o que você precisa? Você perdeu um jogo, o que a gente precisa melhorar? Né? Então, a filosofia do americano, ela é distinta. Ela é de formação, ela é mais humana. Né? No Brasil, a Federação Paulista proibiu pais de entrarem em jogos sub-12. Então, aqui, você vai num jogo aqui, você percebe nitidamente que desculpa a comunidade hispana e brasileira, mas eles fazem uma pressão às vezes exagerada. O americano é mais tranquilo nesse ponto. Até porque na cultura americana tem um detalhe que eu aprendi muito aqui, que os percalços que você tem ao longo da jornada, eles fazem parte da sua formação e como um vencedor ao final. Tem um negócio que me chamou muita atenção. Uma vez eu fui visitar até um atleta, o Leonardo, que foi zagueiro do Galaxy, ele jogava no Dynamo Houston, que é uma camisa linda, que ele deu, era uma camisa laranja com preta, né? E meu pai adora a Holanda, então eu tenho essa camisa guardada até hoje. Léo, se estiver assistindo, um abraço. E eu saí da reunião com ele, eu tinha um tempo, falei, poxa, vou visitar a NASA lá em Houston, né? E aí, na hora do passeio, tem uma parte que o trem ele para num jardim, que são as lápides dos astronautas que morreram nas missões, e em cada lápide tem uma árvore plantada, então aquilo dá uma sensação de vida. E eu achei que eles não iam contar isso, né? Porque o americano gosta da história, do vencedor, e eles contam essas explosões que aconteceram de ônibus espaciais, contam isso detalhadamente, mas eles colocam isso como parte da jornada vencedora. Eles não tratam aquilo ali como um erro, ou seja, foi necessário passar por aquilo para chegar à vitória. Então, isso está dentro da cultura deles. Mas, falando da sua carreira, são 15 anos em categoria de base, eu queria falar um pouquinho de cada passagem. Vou falar da passagem, eu queria que você falasse da recordação, da lição que você aprendeu. Interamérica, né? Entre 2002 e 2010. Foram 8 anos trabalhando com sub-7, sub-9, sub-11, né? Como foi esses primeiros passos? Foi fantástico, foi uma oportunidade de um projeto de futsal na época. Nós criamos um programa de treinamento. Desse programa, eu tenho uma menina que chama Gabriela Levesque, abraço Gabriela, joga no Santos. Uau. O Vitor Bandeira teve uma passagem pelo Santos. O Sérgio Guerreiro teve uma passagem em Chicago, num college. Vários atletas daí tiveram sucesso em categorias de base,
e testes na Europa. Eu consegui levar legal. alguns para fazer teste na Europa. Então, a Interamérica, eu acho... A Interamérica, ela foi antes do Atlético Goianiense. Então, ela sim foi aonde simultaneamente, eu estava na faculdade, então eu colocava em prática os conhecimentos adquiridos de forma instantânea. Entendi. Tá tudo fresquinho. Tudo ali. fresquinho, e foi uma época muito gostosa, muito boa. Eu tenho boas recordações, só elogios para a Interamérica. Poxa, que legal. Enfim, eu tenho certeza que você tem muito carinho por todos os clubes que você Sim, passou, sim. não tem como, né? Todo mundo que faz parte da nossa história. Mas agora o Atlético Goianiense, que você falou que tem um carinho Sim, especial pelo que você viveu. Foi uma categoria sub-13 que você teve lá, com mais responsabilidade, mais visibilidade. Os meninos já estão naquela idade que começam a entrar numa fase que se aproxima de um momento mais decisivo. Quais foram os aprendizados aí nessa jornada? De perder, saber mudar a rota, Uau. saber lidar com a frustração das derrotas, porque é muito, muito competitivo. Tive alguns momentos bons. Na época, o Marcos Egídio, o Atlético não tinha um sub-13, tinha só sub-15 para cima. E ele abriu as portas para que eu criasse um sub-13. O Atlético tinha várias franquias e eu podia pegar atletas e montar a equipe, e também eu podia ir no interior para captar algum atleta para o clube. Mas foram anos maravilhosos. O Dr. Marcos Egídio me ajudou muito a entender o processo. A gente abriu um futsal. Acho que foi o primeiro Atlético Goianiense futsal. Uau, que legal. Eu esqueci desse detalhe. Que é uma categoria que forma muitos craques, né? Eu esqueci desse detalhe. A gente fazia futsal no clube da Associação Médica de Goiás na época. Muito antigo. Eu esqueci, a gente fez um programa de futsal do Atlético Goianiense também. Então, até nos meus documentos tem as fotos. Sim, o processo tem tudo, né? Do processo tem as fotos do Atlético Goianiense Eu futsal. falo que o processo é bom, que ele é quase que revive a história, né? Foi uma... Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Depois, Ronaldo Academy, né? A marca Ronaldo. Eu sou suspeito para falar porque, eu, como cruzeirense, eu vi o Ronaldo surgir. O jogo da minha vida, aquele jogo que eu fecho os olhos, foi um Cruzeiro e Atlético. E o Atlético tinha montado um timaço que lá em BH chamava de Selegalo. Tinha Renato Gaúcho, Éder Gaúcho, Luiz Carlos Vinck e o Neto, que era do Corinthians. E do lado do Cruzeiro tinha o Ronaldo, que estava surgindo. Foi um jogo, foi 3-1, 3 gols do Ronaldo. O Atlético tinha um zagueiro uruguaio que chamava Canapes, que tinha sido eleito pela Placar o melhor zagueiro da América Latina. Quem quiser, procura no YouTube o que o Ronaldo fez com o Canapes. Ele ficou de 4, caiu, levantou. E depois eu tive a oportunidade de conhecer ele aqui nos Estados Unidos, quando ele comprou o Strikers. Eu tenho até uma foto que eu tirei com ele nesse dia, hiper educado. E depois o Ronaldo compra o meu time, aquele negócio todo, né? Enfim, então como foi trabalhar num projeto com uma marca tão grande? Foi fantástico. O Ronaldo surgiu pelo Marcílio, um empresário de Goiânia, que tinha o contato com a Ronaldo e procurava um coordenador. Porque a Ronaldo, na época, tinha um diretor-geral, que era o Marquinhos Coelho, do Guarani. Marquinhos, gente fantástica. Guarani, quem não sabe a história, o Guarani é um celeiro de craques, né? Marquinhos é fantástico. Careca, Luizão, Amoroso, Djalminha. O Marquinhos é um coach muito, muito especial. E aí, por network ali do Marcílio, ele me convidou a fazer parte da Ronaldo como manager na época e também para criar as equipes, fazer tryouts, que é peneira, né? Sim. A peneira. Nome chique, né? Então, a gente montou a equipe da R9 e engraçado que a base dessa equipe era da Interamérica, que os meninos vieram me seguindo, eu convidei e eles foram, né? E nós tivemos um projeto o Hugo Vilela, abraço Hugo, que trabalhou no Vila Nova como treinador, o Rafael também me ajudaram nesse projeto. Que é muito importante falar das pessoas que fizeram parte, que ninguém faz nada sozinho, né? O Hugo e o Rafa foram muito importantes. Então nós criamos um time, treinamos esse time por um tempo
e participamos do Gold Cup, que é um campeonato internacional de futebol que foi realizado em Goiânia. E a gente sagrou campeão com a Ronaldo Academy no primeiro ano. Uau! Então o Ronaldo Academy foi interessante, que eu tive a experiência não só de coach, mas o primeiro momento de começar a passar a filosofia para outros coaches. Agora esse negócio de ser campeão no primeiro ano tá se tornando comum, hein? Depois a gente vai falar mais disso. Então, e a gente montou uma equipe muito legal e participamos de vários torneios, e a Ronaldo foi o primeiro clube onde eu tinha o suporte do Marquinhos Coelho, mas eu tinha também que passar a metodologia para os outros coaches para seguir a mesma linha de pensamento nossa, né? E foram 2 anos fantásticos lá. Agora falando sobre aprendizado europeu, depois você treinou o Sub-11, Sub-13 no Real Madrid Campus Experience. Eu falo que o Real Madrid é a segunda maior marca de clube do mundo, só perde pro meu Cruzeiro de lá de Belo Horizonte. Depois do Cruzeiro vem o Real Madrid, gente. Qual foi a diferença que você percebeu, assim, de estar trabalhando uma linha europeia para o Brasil? Existe alguma coisa que a gente pode falar de diferente nisso aí? Então, o Real Madrid Campus Experience foi apresentado a mim pelo José, em Brasília. Depois que ele foi nesse evento do Gold Cup, a gente se conheceu. E ele falou que tinha um projeto do Real Madrid e que precisava de coaches para fazer alguns treinamentos, e que seria no verão na Europa, em Madrid. E se eu tinha disponibilidade e tal, eu falei que teria. Então nós fizemos um evento, foi em Caldas Novas na época, o Real Madrid Campus Experience, e nós levamos atletas para lá, para a Europa, para participar de eventos, de observações, de experiências, né? E ao mesmo tempo eu ficava lá dando um suporte junto com o Sub-11, com os de 11 e 13 anos, junto com os treinadores do Real Madrid. O que eu percebo é a dedicação que eles têm, diária. Disciplina. Né? E a organização enquanto estudo. Uhum. Eles sabiam o que eles iriam fazer do primeiro minuto do treino ao último minuto do treino, durante as 2 semanas. Não tinha improviso. Não tinha improviso. E eles deixavam, às vezes, uns campos em brancos para esperar o feedback daquele grupo do exercício. Entendi. Então eles esperavam, ele formava o exercício, mas tinha 2 linhas pós o exercício. Dependendo do feedback da criança, do grupo, ele ia para um lado ou ele ia para o outro. Mas se ele fosse para um outro, para o lado A, tinha o que fazer. Se ele fosse para o lado B, tinha o que fazer. Então eu aprendi, e isso eu faço hoje. É você organizar seu schedule de trabalho. Você saber o que você tem que fazer e não esperar, vamos fazer isso hoje. Não ser reativo, né? Ser proativo. Exatamente. Então, assim, uma linha de treino que eu sigo, uma periodização de treino. Eu fiz um curso agora com... Perdão, eu esqueci o nome do preparador físico do Real Madrid. Esqueci o nome. Pô, você tá esquecendo do Palmeiras, do Real Madrid, enfim. Conversei com ele quando o Real Madrid estava aqui. Eu fiz um curso, um webinar com ele sobre preparação e desenvolvimento infantil. Uhum. É isso, você preparar o seu desenvolvimento, o seu treinamento, dentro da perspectiva de treinamento da criança. Sim. Aonde ela pode chegar? Não chegou? Então, sim, você tem que preparar seu treinamento. Sensacional. Agora, a experiência foi no meu segundo time do coração. Fala que lá em Belo Horizonte a gente tem um Cruzeirão cabuloso, e aqui a gente tem o Orlandão cabuloso, né? Cabuloso. Orlando City, né? Nos Estados Unidos, você assumiu algumas categorias, né? Sub-10, Sub-11, Sub-13, e vou aproveitar, além da sua experiência, por que você acha que o futebol nos Estados Unidos vem crescendo tanto nos últimos anos? Dá para perceber algo fora do campo, na formação, que está, de alguma maneira, colaborando para isso? Sim, mas antes do Orlando City teve uma experiência em Chicago, que eu vivenciei lá, um aprendizado muito rico, e entendi os 2 lados, o norte e o sul dos Estados Unidos. Que é bem diferente. São 2 mundos.
soccers diferentes. Aqui a gente tem aquela coisa mais latina, de treinamento, de perspectiva. Querendo ou não, o Orlando City, ele tem os seus processos, né? Mas o norte é diferente. O norte eu percebo, por exemplo, lá tinha muito coach inglês, francês, italiano, croata, russo. Então, é uma linha de futebol muito estudada, muito tática, muito organizada. Aqui é uma linha de futebol mais... Tem a parte tática, mas no improviso a gente vai lá que dá, entendeu? Aquele jogador vai resolver. Características diferentes. E você está falando isso, uma vez eu visitei um atleta, cliente meu, o Juninho, que foi tricampeão da MLS pelo Los Angeles Galaxy. Ele foi transferido depois para o Chicago Fire. Eu fui visitá-lo em Chicago e eu me apaixonei com a cidade. Chicago é maravilhoso. É a minha cidade preferida nos Estados Unidos. Então é a minha. E aí o dia anterior eu fui no treino e ele ficou treinando uma bola que era como se fosse a bola que sobra do escanteio na entrada da área. Ele treinou várias vezes e ela passava rente à trave. E eu fiquei, o filhinho dele, o João, a Jéssica, alguns amigos. E na hora do jogo, cara, a bola sobrou exatamente como ele treinou, daí a importância do treino. Só que na hora do jogo, cara, ela não passou rente à trave. Ela não foi rente à trave pro lado de fora, foi rente à trave pro lado de dentro. E foi muito legal, cara. Porque na hora que a bola sobrou, eu falei, cara, esse cara treinou essa bola. Porque ele ficou no final do treino treinando essa bola. E sobrou e ele fez o gol. Foi muito legal, o filho dele pequenininho lá. É engraçado, é a mesma perspectiva quando eu falo segunda bola. O posicionamento do jogador para segunda bola, é interessante esse detalhe. Eu coloco ele, sabe como? Depende da idade que eu tô jogando. Olha só. Porque dependendo da idade, eu sei que a bola vai chegar no limite ali. Se eu for muito para trás, eu não pego. Se eu for muito para frente, é over. Então, depende da idade, é o posicionamento da segunda bola. Aí eu falo pro meu atleta, fica aí que ela vai aí. E ela vai. Porque eu sei a força que aquela criança tem para finalizar. Tem para tirar da área. Isso é muito interessante. Faz fica todo na segunda, sentido. entendeu? Então, assim, são esses detalhes que na formação da criança faz toda a diferença. E você ensina seu atleta, ó, você tá jogando no sub-13. Ele vai jogar. E com o passar do tempo, o próprio atleta começa a fazer essa leitura. Isso é o cognitivo. Agora, só uma brincadeira aqui, que a gente falando da diferença do Norte e Sul, mas nesse jogo, sabe o que me chamou a atenção? Que a torcida do Chicago, ela tinha uma música que eles cantavam, que era uma espécie de paródia, Hilarie da Xuxa, cara. Eu falei, onde que eu ia imaginar que uma torcida de futebol de Chicago ia cantar Hilarie da Xuxa? Foi muito engraçado. Mas aí chegamos no que você tá hoje, no sol. No sol. Eu sei que tem um presente aí pra mim, hein, cara? Então, pode dar agora? Pode, vamos lá. Então, eu adoro presente, né, Vitor? Pô. Essa é a camisa do nosso clube. Lindíssima. Do Sol. Sol SC. Eu gosto pouco da cor azul, né, gente? Essa é a primeira medalha do primeiro... Eu não vou falar nem primeiro ano, que são os primeiros 6 meses, né? Olha só. Vou te dar essa medalha da nossa primeira conquista. E pra ver que ele tá ficando com a tradição, né, de... Já que sendo campeão no início, mesmo falando que tem que ter paciência, tudo, o homem tá apressado. Parabéns, viu? E obrigado pelo presente. Não, eu que agradeço, a oportunidade. Eu sei que tem muitos amigos meus que me procuram no Brasil para saber o que eles devem fazer para estar aqui. O primeiro ponto que eu sempre falo é procurar um advogado para saber o que você pode fazer e o que você não pode. As leis americanas são muito rígidas. Se você for no caminho certo, você vive com o coração aberto, vive em paz, né? Então, na minha época, até a gente estava discutindo, para eu pegar documento que o que você pediu para mim foi muito difícil, porque tem clube que no Brasil muda a gestão, não sabe onde está o contrato. Na minha época não tinha muita entrevista e coisas de jornais. Nem tantos materiais. Né? Hoje em dia eu tenho vários amigos que tem tudo na mão e se quiserem vir para cá, Bicalho sabe o caminho, como ninguém. Fizemos um bom time, né? Eu falo que o processo migratório, a gente faz um time com o cliente, né? E não é fácil, a documentação é extensa, é cansativo, né, Marcos? Agora,
O Marcos tem uma característica, viu, gente? Ele tá sorrindo o tempo todo, inteligência emocional alta, mesmo na hora que tá difícil, aquela documentação chata, sempre simpático, sempre sorrindo. Então, foi um prazer trabalhar no seu caso e Obrigado. acho que a gente conseguiu ganhar de goleada e, enfim, sua carreira é belíssima e Obrigado. facilitou muito a nossa vida. Mas queria que você contasse de onde veio esse desejo de vir para a América. Você vir para América, eu acho que foi em Madrid. Eu conheci alguns americanos lá que me levaram para Chicago depois e aqui. Eu vou ser bem sincero, Bicalho, aqui infelizmente, assim, é você colocar em prática o seu conhecimento e saber que todos vão esperar o resultado. Mas o resultado ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Você pode desenvolver um atleta como não. Claro. E no Brasil você não tem esse tempo. Não estou falando que lá tá errado ou aqui tá certo. Eu acho que eu me adapto melhor aqui. Eu falo que o futebol no Brasil tem uma característica, as pessoas me perguntam uma comparação, eu vou falar, você que é o profissional da área, eu falo que os Estados Unidos enxergam o esporte como entretenimento e trata ele como tal. No Brasil, o futebol é guerra. O clube A quer acabar com o clube B, então assim, como a gente tem uma medida de sucesso única e exclusivamente vinculada ao resultado, esse que é o problema. Exato. Às vezes a gente queima pessoas que tiveram um percalço, né? Mas que a gente desvaloriza porque ela teve uma questão negativa. Eu falo muito pro meu filho, porque hoje ele vendo que muitas vezes as pessoas falam de alguns atletas, eu não vou nem citar nome, falei, filho, fica tranquilo. O Ronaldo, antes de ganhar 2002, era o amarelão, que passou mal antes da final da Copa do Mundo, né? Depois que ele ganhou, ele virou o fenômeno, o cara que é o brasileiro, que se inspira, que nunca desiste, mas que bom que ele teve tempo de reescrever a história dele e ter aquele resultado, mas poderia não ter acontecido. Eu tenho uma frase muito interessante que eu sempre tento falar isso para os pais. Crianças não são mini adultos. É isso aí. Né? Que o pai às vezes está de fora, pede uma situação para uma criança recém-realizada no campo. Eu já vi pai falar para uma criança de 9 anos, buscar o espaço vazio. Ele sabe que a noção espacial de uma criança de 9 anos é diferente do adulto. E criança não é um mini adulto, e quem está em formação não pode estar sob pressão e competição. Claro. Você tem que saber lidar com isso. Porque às vezes uma criança de 15 anos, ela tem um cognitivo, uma maturidade, e a mesma criança da mesma idade não a tem. Mas não é que essa outra criança seja pior do que a outra, ela está em processo de formação. Talvez ela vai se tornar até melhor no futuro. Exato. Então, assim, o que você fez a pergunta é isso que me apaixonou nos Estados Unidos. O tempo, né, para você formar, não ser um coach tão empírico, colocar bases de formação acadêmicas, de autores, e tentar formar aquela criança dentro do conhecimento da formação dela, motora, cognitiva. E tem um detalhe, né? Aqui esporte e educação caminham de mãos dadas. E você fez isso de alguma maneira na sua carreira. A sua paixão pelo esporte, depois o lado acadêmico que te fez voltar ao esporte, né? Como um treinador preparado, formado para categorias de base, ou seja, você pegou a educação e uniu a sua paixão de esporte para ter o resultado final, que é o que você faz hoje. Marcos, caminhando aqui para o encerramento, né? Depois de tudo que você viveu, Brasil, Estados Unidos, Europa, quais são os seus objetivos daqui para frente? Eu acho que eu tô num lugar que eu aprendi a amar. Eu gosto muito daqui. O meu objetivo é tentar ajudar o maior número de crianças e famílias para desenvolver esse futebol da melhor forma possível, da forma correta, né? Eu sei que alguns pais vão entender, outros pais não vão entender, isso é normal do processo, né? Mas o meu grande foco agora com o Sol SC é fazer uma grande categoria de base, né? E fomentar, porque o clube, só para o pessoal entender, o Sol é um clube MLS. Às vezes as pessoas acham que aqui nos Estados Unidos MLS é só Orlando City, Inter Miami, não. Só para vocês entenderem, existe uma categoria de base MLS. Uau! Que tem Sol, Orlando City, tem o Nona do meu amigo Fábio, um abraço, Fábio. Tem vários clubes que têm o know-how de ser MLS.
Aonde foi aqueles 4 meninos que eu formei e subiram para MLS. Então, o nosso objetivo é, dentro dessa formação, dentro desse nossa metodologia de trabalho, entregar ao Clube Sol, a partir dos 13 anos, que é a MLS, a partir de 13, o maior número de meninos prontos para estar numa Liga MLS. Sensacional. Né? E ser um coach MLS no futuro, mas não dá para fazer as duas coisas. Sim. Eu já fui convidado para ser coach de time MLS, mas eu não vou fazer o que eu gosto de fazer. E eu sou bem sincero, assim, a minha formação, a minha expertise é essa. Você viu meus documentos, é essa. É de formar, né? Então, eu prefiro estar ali formando e passando para um coach de MLS. Fazer o que você faz bem. Eu acho que eu vou agregar mais. Eu acho que eu vou ser mais feliz. Eu acho que eu vou ser... Por colocar em prática os meus conhecimentos, eu vou na formação da criança. Eu acho que eu vou... Isso me faz feliz aqui. Esse é o meu objetivo. Marcos, muito obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que a sua história inspirou muitas pessoas que querem escrever o seu caminho aqui na América. Pais, crianças que querem investir no esporte, aprender, aprimorar. Sim. Porque o esporte, ele não é um fim em si mesmo. O esporte, ele inspira pessoas para mais diversas carreiras, mundo corporativo, tudo isso. E eu tenho certeza que quem acompanhou até agora adorou. Curta, continue nos seguindo no canal e aguarde o próximo vídeo. Até mais!